Bom, eu vou fazer mais um vídeo, tá? Promovendo o meu trabalho da série Convocação, tá? E vou introduzir falando que eu fiz uns vídeos muito bons, tá? Da série Convocação. Eu apresentei o esboço, tá? De pessoas que eu estou procurando para esse movimento que eu estou promovendo com esses projetos, tá? O projeto é edificar, tá? Analisando a parte financeira da coisa, tá? É edificar uma empresa, tá? Uma empresa comercial com um trabalho que em qualidade é de altíssimo porte. O que eu quero fazer é algo assim, grandiosíssimo mesmo, tá? E que eu estou disposto a promover, ainda que seja com um grupo menor, tá? Para ser algo imenso mesmo, tá? Para ser como se fosse assim uma coisa esplendorosa, tá? Ok? E para desprezar e para fazer passar vergonha e superar, tá? Tudo isso daí, esse monte de impostores que vieram, tá? Principalmente esses vagabundos que começaram a aparecer depois que eu comecei a promover esses projetos aí. A cada ano, desde 2007, uma horda de impostores. Ó. Em 2001, quando eu estava na igreja, uma horda de impostores. Em 2007, depois, uma horda de impostores. Depois de 2010, de 2008 a 2010, uma horda de impostores. De 2011, uma horda de impostores. 2014, uma horda de impostores. Em 2016, uma horda de impostores. Meu objetivo é subjugar e tirar tudo isso daí. Ok? Eu já falei para você que um dos privilégios que você vai ter me patrocinando, tá? Você sendo muito honesto e você vindo com seu grupo, você vai faturar milhões de processos. Ok? Consegue entender? Ok? Eu estou com um projeto realmente de, através de uma raiz e de um rebento, tá? Fazer se tornar uma grande árvore que nem uma hortaliça de grão de mostarda, ok? Ok? É isso que eu tenho comigo. Presta atenção para você entender. Eu vou falar algumas empresas que estão se levantadas contra mim e fazendo lembrar do último vídeo que eu fiz, tá? Foi ontem que eu fiz um vídeo com a bandeirinha da China, tá? Que você vai localizar lá no meu Twitter, tá? Você manda e-mail para mim, sinfuge@gmail.com, que eu passo o vídeo para você, passo qualquer vídeo, tá? E vou colocar no Twitter e já tá lá no Instagram desde ontem, tá? Ok? Meu Instagram e o meu Twitter é sinfugejorge, tá? E meu Instagram é sinfuge, tá? E aí eu vou falar para você a respeito de que tá surgindo uma horda de satânicos de direita, tá? Eles estão vindo encostado com aquele pessoal do Donald Trump, tá? E com o pessoal do Bolsonaro. E vou falar aqui sobre a questão, tem uma empresa que eles estão lançando aqui que se chama Vendas Online, tá? E o símbolo deles é um V4. E você sabe que o símbolo V, tá? Ó, o símbolo V simboliza satanismo. E a ironia do número 4 é a ideia de uma pirâmide, consegue entender? Ó? V é como se fosse um símbolo de satanismo, tá? Tanto um chifre quanto uma pirâmide. E o 4 simboliza, o simbolismo do 4 ali é duas coisas. Primeiro, uma pirâmide, a ponta do número 4. E segundo, uma emulação tá em cima do meu trabalho. Uma cópia em cima daquilo que é meu. Porque eles estão me espionando há muito tempo, tá? Desde 2007, desde 2001, desde 2010, desde 2011, desde 2014, desde 2016, tá? Com grandes perseguições, tá? E eles sabem que o número 4, tá? Aparece muitas vezes, tá? Nas coisas que eu faço, tá? Ok? Por quê? Por quê? Porque eles usam o número 2, o número 3, já falei no outro vídeo. Eles usam vários números de magia negra. E sobra quais os números que sobram? Sobra o número 1, sobra o número 4 e o número 10 que eles não usam, né? E o 12 também, porque depois vem o 13 e eles ainda usam outros números. Eu tenho usado, no caso, o 7 e o 4. O 7 e o 4. E é justamente o 4 que eles estão usando. Então, essa quadrilha tá de satânicos de direita, satânicos conservadores, satânicos liberalistas. Eles estão roubando tudo que é meu. E eles estão juntados, tá, justamente com aquelas quadrilhas dos pastores da Igreja da Graça, da MK Publicitar, da JBFM, ou seja, toda essa quadrilha de satânicos de direita, da JBFM, da Rádio Melodia, eles estão decaindo,
E agora eles estão quando eles voltam por causa de um líder como Donald Trump quanto Bolsonaro, eles dão ordem ao crime organizado para cair de magia negra em cima de mim, roubar tudo de novo. Consegue entender? Eu quero colocar eles na cadeia. Você consegue entender? Eu quero açoitar eles por cada dia que eles me incomodaram. Presta atenção. O que eu tenho passado com esses indivíduos por mais de 20 anos, tá? É para eu arrebentar as costas de cada um deles de açoite, tá? E arrancar um pedaço deles, cada coisa minha que eles destruíram esse tempo todo. Eu estou convocando você, tá? Para você patrocinar este trabalho. Mas você vai ter que me dar toda a preeminência para o seu projeto anti-Cristo, consegue entender? Você vai considerar Deus, tá? Ok? Eu vou explicar aqui ainda sobre isso. Eu fiz o vídeo que eu fiz ontem, eu falei sobre que os movimentos, tá? Os movimentos esquerdistas e os movimentos comunistas, tá? Eles não, eles estão alicerçados e eles caminham sobre o mesmo molde, tá, das más intenções do grupo que está estabelecido, que seria a direita. Eu fiz toda a explicação, acho que não foi nesse vídeo, provavelmente também eu falei sobre isso, mas num outro vídeo. O meu movimento é o movimento das ovelhas perdidas da casa de Israel, que nem Jesus Cristo, ele estava caçando pessoas, tá, que eram de fora do território de Samaria, tá, e do pessoal da direita. Para quê? Para que ele pudesse puxar um pessoal, tá, que acreditasse em Deus, ó, propósito diplomático. Eu dividi em duas partes, diplomacia e arte. A parte diplomática, Deus. Toda a diplomacia associada com Deus. Como eu mostrei para você que aquele impostor, Eduardo Marinho, esse pilantra, ele está se levantando contra mim desde 2014. Esse sujeito ele vem espionando, que é assim que eles fazem. Pagam esse vagabundo, ele fica grudado no seu, ele começa a roubar tudo que é seu. Vai roubando, e você está vivendo, sendo roubado, e ele fazendo o que é seu, roubando o que é seu, copiando o que é seu, fingindo que o que é seu é dele, tá? Ok? São ladrões mesmo. Então fica esse indivíduo roubando a vida inteira. E aí o que acontece? Por quê? Porque eu expliquei para você que os esquerdistas, eles querem pegar a parte civil que é das ovelhas perdidas. Então eles puxam isso daí para dentro da questão da esquerda. Da mesma forma que os caras da direita, eles tentam granjear pessoas que têm dinheiro na mão. Quem tem dinheiro na mão é como se tem que ser de direita. E aí, se não for, eles começam a perseguir, como eu sou vítima aí, tá? Ok? Presta atenção para você entender a jogada. Então, esses que se consideram esquerdistas, imagina que está aqui, as ovelhas perdidas. Que esse pessoal que caminha com a esquerda, não quero nem saber desse pessoal aí. Por exemplo, alguém que segue Eduardo Marinho, quero que vá pra puta que lhe pariu, tá? Não siga comigo. Alguém que segue provavelmente um cara de direita, Bolsonaro, não quero nem saber de alguma coisa que segue Bolsonaro, tá? Isso é um ladrão. Esse canalha está me prejudicando mais ainda, tá? Foi na entrada dele no governo que praticaram muita magia negra em cima de mim, tá? Quando eu vim pra cá, ok? Você entender? Presta atenção pra você entender. Foi o momento que mais me incomodaram mesmo com magia negra, foi no governo Bolsonaro e Donald Trump, tá? Preste atenção para você entender. Então, o que eu quero colocar aqui é o seguinte, ó. É um projeto, tá, que vai se originar com um grupo de pessoas, tá, que não é esquerdista, que não é conservador, que não é de direita, que não é de esquerda. Pronto. Como se fosse um terceiro eleitorado. Ou seja, aquilo que sobrou. Eu estou procurando exatamente o que sobrou. Percebeu? Eu quero que entre na sua mente. Ó, o que sobrou disso daí? É isso daí que é meu. Ó, passa isso daí para mim. Ok? Consegue entender? Pronto, vocês desprezaram essas pessoas, não foram? Vocês não querem isso daí. Isso daí sobrou, não foi? Ou seja, essas pessoas também não querem ir com vocês, não é isso daí? Pronto, vocês já tomaram a decisão. Pronto, isso daí é meu, pronto. É com isso daí que eu vou fazer tudo isso daqui, tá? Consegue entender? Vou fazer tudo isso daqui, uma coisa para ser muito melhor que todos eles. E esse grupinho, essa meia dúzia de pessoas, entre aspas, tá? Eu quero que pegue seus advogados, pegue seus grupos, todas as influências, a gente vai processar tudo isso daí. Cada coisa que eles copiaram, que eles emularam, que eles espionaram, que eles roubaram, que eles plagiaram, que eles caluniaram de plágio, que eles praticaram magia negra em cima de mim, que eles disputaram para tirar de mim, eles vão devolver cada uma dessas coisas. Eles vão pagar, eles vão devolver e não vão ficar com nada que é meu. Você consegue entender? Pronto. Primeiro, e aí o que vai acontecer? Só de processo, eu não vou ficar com nem um centavo desse dinheiro.
Você consegue entender? Por quê? Presta atenção para você entender. Eu ainda não falei, mas é isso que eu tenho pensado a respeito desse processo. É o seguinte. E quando eu falo é meu. Presta atenção para você entender. Por que eu não quero ficar com dinheiro de processo? Porque o dinheiro de processos, tá, é um dinheiro perigoso, você consegue entender? Somente você que tem estrutura de advogado, de influência, você pode ficar com esse dinheiro. Porque se um vagabundo desse mexer com você, você vai ter quem se levante contra ele. O dinheiro de processo é um dinheiro perigoso. E outra coisa, quando uma pessoa processa alguém, nem sempre é justo isso daí, você consegue entender? Por exemplo, existem pessoas que jogam um processo em cima de uma pessoa, aquilo é completamente injusto, tá? Por várias razões que eu poderia falar aqui, mas é outro assunto. Mas no meu caso, não. Eles estão me devendo até 1.000. Presta atenção, essa empresa chamada de Vendas Online, V4, e a tal da empresa Empíricos, que eu estou citando duas, mas são várias. Essas empresas movimentam bilhões só com anúncios. Você consegue entender? Significa que esse trabalho que eu me esguelo aqui para fazer todos os dias era para eu faturar a mesma coisa ou até muito mais do que esses indivíduos. Eles têm faturado bilhões em dinheiro, tá? Em cima do que eles estão me fazendo de ruim. Você consegue entender? Fora o prejuízo mesmo. Ou seja, porque aqui eu estou ainda falando de uma contabilidade que está no nível deles. No nível deles, eles me pagam bilhões, tá, de indenização. Você consegue entender o que eu estou falando? Analisando pelo que eles têm na mão, eles vão me pagar até trilhões, inclusive. Mas analisando pelo prejuízo, eu vou ganhar não sei quantos mil, eu vou ganhar não sei quantos R$1.000, até R$1 milhão, vou ganhar dinheiro pra caramba, só pelos prejuízos que eles têm me causado, pelo mal que eles me causam todos os dias, só pelo que eles me roubaram, só pelo que eu não progredi, só pelo que eu sou vítima dessa prática de magia negra no meu olho todos os dias, só pelo que bandidos me incomodam todos os dias, só pelo que eu promovo o meu trabalho e ele não sai do lugar todos os dias. Vão me pagar bilhões, ok? No caso dele, contabilizando com eles, eles vão pagar mais trilhões. Vai ser trilhões mais bilhões. Tudo isso daí vai ficar na sua mão se você me der a estrutura para você edificar essa empresa. Ok? Você consegue entender? Ó? Você vai ficar com tudo isso para você, de dinheiro de processo. Você vai somente me dar o meu lugar para eu trabalhar e para a gente trabalhar para construir a empresa conforme eu estou falando. Você consegue entender? Esse é o grupo mais audacioso, tá? De todos. É o grupo que patrocina o autor Jorge Rodrigues, por causa dessa razão, ok? Eles investiram por anos e anos, tá? Para eles agora pagarem por isso daí. Você consegue entender? Preste atenção para você entender. E preste atenção, eu não sou ganancioso não. Significa o seguinte, significa que se eles estão me devendo bilhões, eu faço um acordo muito melhor com eles. Eles fecham as portas de todas as empresas deles. Eles fecham as portas de tudo que eles edificaram às custas do que é meu. E eu não cobro nem um centavo deles. Eles simplesmente saem de circulação até o fim desse mundo. E eu não cobro nem um centavo deles. Ok? Preste atenção. Mas você vai entrar com a questão de perdas e danos, uma série de coisas. Você vai avaliar inclusive o rendimento que eles têm em função das emulações, das ofensas que eles fazem em cima de mim. Pronto, já falei sobre a questão dos processos. A outra coisa é o seguinte, esse é o grupo que eu estou procurando. Você está fora de tudo isso daí? Você quer realmente se juntar com um grupo, entendeu? E falar assim, poxa, vamos investir numa coisa que está fora de tudo isso daí, que vai crescer e que vai se tornar uma raiz considerando a estrutura que eu falei. Eu já falei nos outros vídeos que esses grupos estão sempre ameaçando os outros, tá? Consegue entender? Ok? Os cus satânicos, que são esses cagalhões, você vai delatar isso daí tudo. Você tem que estar em plena oposição contra tudo isso daí. Consegue entender? Sim, eu tenho realmente como me estruturar. Vamos colocando de novo, já falei várias vezes, tenho sim como estruturar. Então pronto, esse é o momento, tá? De fazer isso daí. Aí, agora eu vou falar sobre esse movimento da direita, né? Esse movimento da direita é uma farsa, é um movimento satânico, é um movimento de espólio, é um movimento de trapaceiros, de ladrões. Eles estão juntos, tá? Para você entender, com aquele pessoal que eu denuncio nos dossiês. Tá, ok? Eu tô colocando lá no Twitter, tá? Meu Twitter é Sinfuji Jorge. Você procura lá nas curtidas. Vai lá nas curtidas, eu tô organizando os melhores vídeos na parte de curtida. Você rola um pouquinho para baixo, tá bem perto agora nesse momento que eu postei aqui, que eu falei, tô falando aqui.
você vai encontrar o link do FileFM, que é um driver para você baixar todos os dossiês. Ou então lá no blog, como eu falei, sinfuge.blogspot.com, baixa a postagem única de maio um pouquinho, o script alternativo para baixar os 9 últimos arquivos, os 9 primeiros arquivos. Mas nesse link do FileFM, tá? Que está lá no Twitter lá, você vai conseguir baixar muito mais rápido, tá? Vai ser muito mais rápido. Para você ver os dossiês, o que eles me fizeram esse tempo todo, ali conta somente até 2015, tá? Ali nos dossiês eu escrevi, aliás, os dossiês foi até 2013 mais ou menos, até o início de 2014. Depois você vai ver somente no blog o resumo do caso moniquemoraes.blogspot.com, o registro de várias coisas que eles me fizeram e me fazem até hoje, tá? E também no blog postesdedenúncias.blogspot.com, na série de postagem perseguição, você vai ver o que eles me fizeram aqui 2018 até 2020, tá? Até hoje, tá? Ok? Tá lá no postesdedenúncias.blogspot.com. Ok? Eu quero que você mostre para todo mundo. Então essa é a convocação que eu estou fazendo, tá? Este movimento de direita que está vindo em oposição contra mim, ó, este movimento que é a maior farsa isso daí, ok? São ladrões, são trapaceiros, são associação do crime, tá? Ok? Aquele satânico do posts de denúncias.blogspot.com, ok? É isso, tudo isso daí que está com eles, tá? Ok? Aí eu já falei pra você o Lula, a questão do Lula e do Bolsonaro, né? O Lula é comunista, cara. Consegue entender? Um cara que o comunismo ele se originou pelo mesmo raciocínio, tá? De tudo isso daí. Consegue? O comunismo é uma opção para se caminhar dentro de tudo isso daí de uma maneira um pouco diferente que o pessoal, né? Porque no capitalismo é como se fosse a liberdade para quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro faz tudo. É como se fosse feudalismo. O capitalismo é o feudalismo, né? E tudo isso aqui é meu. Capitalismo o raciocínio é o feudalismo. O que vai funcionar na prática mesmo é feudalismo. Os caras que têm dinheiro que mandam, tá? E a casta bandidal faz a vontade deles. É assim, tá? No feudalismo existe uma casta criminal, que é os bandidos mesmo, que vão mandar junto com esse pessoal que tem dinheiro. E você que é o civil vai ser sempre roubado por eles. Capitalismo. E no comunismo? No comunismo é o quê? Uma alta sociedade, né? Um grupo provavelmente menor de pessoas, tá? Que vai ficar ali na alta sociedade e as outras pessoas fazendo toda a vontade disso daí. E automaticamente quem tem mais vai ser roubado. Quem tem mais vai ser roubado. Quem tem alguma coisa, se eles decidirem que não, tem que dividir para todo mundo. E você não poder ser uma porrada de coisa. Aquilo que você tem vocação para ser, você vai ser medido com as outras pessoas, tá? Então são duas malditas opções, tá? Que você vai ter que tomar. E o objetivo desse trabalho, tá? É edificar alguma coisa que não caminha com nada disso daí, ok? E com a diferença que os satânicos de direita, eles pronunciam Jesus, a Bíblia, né? A Bíblia, qualquer coisa lá com a Bíblia. No meu projeto, tá? A questão de Deus é uma coisa importante, completamente diferente deles, tá? Sim, a Bíblia, tá? Ok? A Bíblia está sempre presente. Porque, como eu falei aqui no começo, provavelmente você encosta o furingo no olho dos outros, você é satânico, e você tem hostilidade com a Bíblia, você vai tomar ali no olho do seu cu com essa laia de esquerdistas ladrões, tá? E adúlteros, tá? Então, com esses satânicos de direita, tá? Com esse monte de cagalhões de direita, você vai com essas porras aí. Não. No meu trabalho, vale, por exemplo, os 10 mandamentos, por exemplo. Os 10 mandamentos da Bíblia é uma coisa importante. Não roubarás, não cobiçarás nada que é do teu próximo, né? Não dirás falso testemunho. Por exemplo, você sabia, por exemplo, nos conservadores é o seguinte assim, ó. Se você chegar para um conservador e falar assim, não roubarás e não cobiçarás nada do teu próximo, ele vai falar, claro que sim, eu não quero que ninguém roube nada que é meu e cobice o que é dos outros. Ah, tá bom, mas eu posso roubar o que é seu e cobiçar o que é seu. Isso daí é a direita e os conservadores, tá? Isso daí é Kim Kataguiri, ok? Você vai votar em Kim Kataguiri, Bolsonaro, é isso daí, ok? Para eles o ensinamento vale, para você não, ok? A mesma coisa o outro lado, tá? Os esquerdistas, tá? Roubar tudo que é dos outros, tá? E transformar tudo que é dos outros em espólio, ok? Para você ser igual um incompetente que tem inveja de você, para que o incompetente que tem inveja de você, ele diga assim, eu sou igual a ele, cara. Todo mundo é igual, cara. É isso daí, tá? Ok? Eu estou fora de toda essa merda, tá?
Ó, eu vivo completamente fora de todas essas doutrinações, tá? Ok? Mas completamente fora. Eu nunca agradei nada disso e nunca vou agradar isso daí, tá? Ok? Então é isso daí, tá? Ok? Eu quero falar pra você um movimento, tá? Pra você convocar as pessoas que estão fora. As pessoas que estão fora de tudo isso daí. O que sobrou? Por exemplo, é como se fosse um bolo que várias pessoas começaram a roer aquele bolo. Roer. E aí sobrou alguns farelos, assim, uns pedaços assim. Sobrou os pedacinhos. Pronto. Não querem mais não. Já comeram tudo, né? Ok? Já foi tudo já. Aí foi pronto. Agora pega os farelos todos. Essa aqui é a minha parte. Pronto. As ovelhas de Jacó. Ok? As ovelhinhas de Jacó. É isso daí. Esse é o pessoal que eu estou procurando para patrocinar esse projeto, tá? Ok? Nada que encosta o cu no olho dos outros, tá? Ok? A última coisa que eu vou falar aqui, para dar modelo ao projeto. Por exemplo, os artistas que eu coloquei aqui, não tem os atores que eu citei aqui, para patrocinarem, para fazerem parte? Ó. Eles são contra tudo isso daí, tem que ser contra tudo isso daí. Aí, eles analisaram a estrutura, assim, dá para fazer, ó, como eu já expliquei aqui, para não repetir. Dá para fazer isso daí, é isso daí, vai sair do meio de tudo isso daí e vai começar alguma coisa nova, exatamente como eu estou falando. Aí sim, ok? Para fazer completamente diferente de tudo que não, tudo que não agrada um cu encostado no olho de alguém, é isso daí que eu estou planejando fazer, ok?